Olá, boa noite. Continua internada em estado gravíssimo a menina que foi atropelada em Domingos Martins. A criança atravessava uma estrada de chão quando foi atingida pelo carro. O nosso repórter Vitor Zucolotti tem mais detalhes ao vivo sobre esse assunto. Boa noite, Vitor. Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o TN2, pois a gente está aqui em frente ao Hospital Infantil, onde a menina foi encaminhada. As imagens foram muito chocantes e um detalhe, o motorista, ele não prestou socorro. Foi o tio da criança, essa criança estava ali na casa do tio, que acabou socorrendo a menina para o Hospital de Domingos Martins e depois ela foi transferida aqui para esse hospital em Vitória, na capital, o Hospital Infantil. Mas o motorista foi encontrado, tá? Ele foi encontrado, encaminhado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de um carro, por dirigir sem habilitação e também por não prestar socorro à vítima. Só que mesmo assim, depois de ser autuado por todos esses crimes, ele pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade. Qualquer informação sobre o motorista, a polícia não repassou para a imprensa, mas o caso vai ser investigado pela Delegacia de Domingos Martins. A criança, gente, é a Taislane Schroeder, de 4 anos. Essa menininha aí que você está vendo no seu vídeo, ela está em coma induzido aqui no hospital. E quem repassou essas informações, inclusive a foto, foi a mãe dela, que contou para a gente como é que ela está, conversou com a nossa produção. Vamos ver. Ela se machucou, a clavícula quebrou, a clavícula e tem tubos para respirar e ela tá dormindo, né? Ela não pode acordar. Eles estão dando remédio para ela dormir, para ela não arrancar esses tubos. O rostinho dela tá todo machucada e ela tem febre, né? Mas eles já estão resolvendo isso, eles já estão dando remédio para a febre abaixar. O cérebro dela tá meio inchada por causa da batida, né? Mas os médicos falaram que isso também tá melhorando. Ela é uma menina muito forte. Ela vai superar isso. Isso vai passar. Pois é, gente, a gente torce também pela recuperação da Taislane, a gente fica aí na torcida para a mãe e para a família, para que ela volte logo para casa e fique bem. Só que infelizmente a gente continua falando de violência no trânsito, porque nesse domingo um caso muito grave, mãe e filha morreram depois que foram atropeladas no acostamento da rodovia ES 185, isso aconteceu no distrito de São Francisco, em Ibitirama, na região do Caparaó. Pai, mãe e filha estavam no acostamento dessa rodovia quando o carro passou no acostamento e atropelou os 3. Infelizmente, a filha, a Ellen Jéssica Coimbra Rocha, de 13 anos, morreu no local. A mãe dela, Maria José Coimbra Rocha, de 44 anos, chegou a ter uma das pernas amputadas por conta do impacto, chegou a ser socorrida, foi levada para o PA do município, mas também não resistiu. O pai da Ellen e o marido da Maria José também foi atingido, foi atropelado e ele está internado no Hospital Estadual de São José do Calçado. Um detalhe dessa história é que o motorista desse caso também, depois de atropelar, não prestou socorro às vítimas. Por conta desse acidente, inclusive, ontem à noite houve uma manifestação dos moradores ali do distrito de São Francisco. Eles colocaram fogo em pneus, fecharam a rodovia, que foi liberada de madrugada, mas hoje pela manhã, segunda-feira, eles abriram uma valeta ali na rodovia, na ES 185, para pedir aí, protestando, eles querem um redutor de velocidade. Nesse caso, o motorista ainda não foi identificado. É isso, Isabela, a gente fica torcendo para a recuperação da Taislane, que a família fique bem. E agora também a gente fica de olho para saber se esse motorista que matou mãe e filha vai ser encontrado. Eu volto com você aí no estúdio. Boa noite. Obrigada, Vitor, pelas informações, histórias comoventes, né? E que esses motoristas têm que ser punidos, sim. Obrigada pelas informações. A gente fala agora do coronavírus. O estado registrou mais uma vez mais de 12 mil casos de Covid-19 em 24 horas. E também foram confirmadas 12 mortes pela doença. Desde o início da pandemia, já são 13.429 mortes, mais de 742 mil casos da doença.
A Serra, gente, cancelou o Carnaval 2022 devido ao aumento no número de casos de Covid, que chegou a 400% no município. Aqui na Grande Vitória, a cidade está em risco moderado, isso junto com Vila Velha. Nos municípios com essa classificação, o horário de funcionamento e o número de pessoas em bares, restaurantes e no comércio são limitados. Além disso, há também a recomendação de exigir o passaporte da vacina. A restrição em mostrar o cartão de vacinação para entrar em bares e restaurantes divide a opinião entre os clientes. Eu acho necessário, mas nem todo mundo tem na hora para mostrar também, né? Mas eu acho necessário sim. Eu acho que seria uma forma de você talvez prevenir mais as pessoas, né? Não, interessante, fundamental, ué. Eu entraria numa boa. Com certeza. Eu particularmente sou contra. Sou contra porque, por exemplo, nós estamos aqui à beira da praia. E a pessoa chega aqui, às vezes ela chega por ônibus. Então, assim, alguém está exigindo isso lá atrás para, às vezes, chegar aqui num bar, num restaurante e a pessoa tem que exigir isso e lá atrás. Já os donos dos restaurantes, que ficam em frente à Praia de Manguinhos, na Serra, dizem que oferecem álcool em gel aos clientes e as mesas ficam distantes. Eles são unânimes na resposta sobre a cobrança da caderneta de vacinação nas entradas dos estabelecimentos. Eu acho um absurdo. Como que a gente vai pedir o cartão aos clientes? Alguns clientes irão disponibilizar como prazeroso, vão ficar chateados, vão acabar levantando da mesa e a gente vai perdendo o cliente. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não irão fazer essa exigência de o cara apresentar o cartão de vacina. Olha, eu acho que é válido, né? Mas ainda esse conceito aqui ainda não tem. Então a gente vai sofrer, porque ninguém vai estar aqui com o seu cartão de vacina. Não sei se você tiver um celular colocado, tudo. Eu acho complicado, né? O governo do estado apresentou essas medidas após 5 municípios entrarem na classificação de risco moderado para a transmissão da Covid e aparecem na cor amarela no mapa. São eles Vila Velha, Serra, Soretama, Mantenópolis e Alto Rio Novo. Nessas cidades, bares e restaurantes devem fechar às 10 horas da noite, de segunda a sexta, e às 4 horas da tarde, aos domingos. Essas restrições com os horários e também o pedido do comprovante de vacinação aos clientes também serão válidas para as lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas. Já o comércio, no geral, não terá limitação de horário, mas terá que seguir as regras, como, por exemplo, o distanciamento social entre os clientes e o uso obrigatório da máscara. Nesta loja em Vila Velha, é permitida a entrada de 5 pessoas por vez. Graças a Deus, assim, não está tendo aglomeração, a gente está com essa preocupação de álcool na loja espalhado, então, assim, por enquanto está tranquilo, não vejo necessidade de cobrar esse passaporte, né? Essas restrições apresentadas pelo governo do estado não foram aprovadas pelo Sindicato dos Bares e Restaurantes do Espírito Santo. Nós entendemos que o passaporte vacinal, nessa altura da vacinação, não faz nenhum sentido. Isso porque, primeiro, nós temos 90% da população já vacinada. E segundo, porque o próprio passaporte ele não garante que a pessoa não se contamine e nem que contamine a outras. Então, a gente entende como uma simples burocracia que não vai adiantar de nada e que é inviável em muitos dos casos. Olha, quando o assunto é vacinação, as crianças estão dando um belo exemplo, viu? Elas enfrentam a agulhada sem medo, ou melhor, enfrentam medo pela importância da proteção. A atenção da Caroline era evidente, mas depois de imunizada, uma verdadeira supergirl, corajosa, foi de boa, né? Tá aí um pouquinho, só que tem que tomar a vacina do Covid. Foi a primeira vez dela tomando vacina sem a gente segurar e sem chorar, tá de parabéns. A mamãe ainda tá meio receosa com a vacina, mas ela não perdeu tempo e agendou logo no primeiro dia. A gente fica com um pouquinho de receio, né? Mas a gente precisa proteger elas. Também foi a vez do Antônio. 6 aninhos, ele deu seu parecer sobre como foi tomar a vacina contra a Covid. Um pouco. Um pouco? Mas foi tranquilo? Sim. Mas na realidade, quem estava mais tenso, ansioso nessa história toda, era quem não levou a agulhada, né, pai? Uma mistura de felicidade com nervosismo, mas deu tudo certo e é isso aí. Está vacinado, é o que importa. Na espera para tomar a primeira dose, a Vitória veio com a família toda. E o vovô, o seu Marcos, ele fez questão de comparecer. Uma forma de gratidão por ter vencido a Covid
e conscientização para toda a família. É uma felicidade muito grande para nós saber que as crianças vão começar a ser imunizadas, já estão sendo imunizadas. Eu já estou vou tomar a minha 3ª dose. Passei 12 dias internado no hospital, aí que eu fui acreditar, mas agora minha família todinha está sendo imunizada com a graça do Senhor Jesus. Aqui em Vila Velha são mais de 4.000 crianças que podem ser imunizadas com a Coronavac. A expectativa é que a vacinação ela aconteça até quarta-feira e depois novos agendamentos devem ser abertos. Inclusive, agora, já essa semana, outros municípios também começam a vacinar com a Coronavac. Na capital, ao longo da semana, a expectativa é de imunização de 2.000 crianças, incluindo o público que pode tomar a Coronavac. Em Cariacica, 2.000 doses da vacina foram disponibilizadas e o município da Serra começa a aplicar o imunizante a partir desta quarta-feira. E lembra da Camila, que estava com receio? Pois é, quem entende do assunto atesta a eficiência da vacina. O risco nesse momento é de seu filho pegar a Covid e ter um agravamento pela doença. Então é importante ressaltar que tudo que a gente faz, a gente tem base científica para fazer. É isso aí. Vamos ver então, gente, como é que está a vacinação das crianças aqui no Espírito Santo. Tem um painel específico, olha só. Até o momento, já tomaram a vacina, a primeira dose, 14.900 crianças com idades entre 5 e 11 anos. Isso representa 3% do público-alvo. Somente hoje foram 2.499 doses aplicadas nos pequenos. Vale lembrar que se a criança apresentar sintomas gripais, é preciso aguardar 30 dias para ser imunizada. Vamos mudar de assunto, gente. Em 2 dias, o estado registrou 2 casos de encontros marcados pela internet que viraram crimes. Um especialista dá dicas como desconfiar e como ter cautela nesse tipo de situação. Depois de serem presos em flagrante pelo assassinato do economista Raul Bussolotti, de 41 anos, a prisão dos acusados foi convertida em preventiva durante audiência de custódia. Segundo a Justiça, eles não terão direito à liberdade provisória diante da extrema gravidade dos fatos. Raul foi morto com golpes de tesoura no pescoço, na madrugada de domingo, na casa onde morava, neste condomínio, no bairro Santa Paula 2, em Vila Velha. Segundo a polícia, a vítima conheceu os assassinos em um aplicativo de relacionamento. A mãe de Raul esteve no DML para reconhecer e liberar o corpo do filho e, na ocasião, falou com a nossa equipe. Na verdade, a vizinha me ligou dizendo que ele estava gritando socorro. Eu peguei o carro e fui, e ela já tinha me avisado que tinha chamado a polícia. Mas eu cheguei lá, ele já tinha falecido. No sábado, outro caso. Um jovem de Minas Gerais marcou um encontro com 2 homens pela rede social. No encontro, ele acabou sendo sequestrado. O homem foi esfaqueado e ainda teve o carro roubado. De Minas Gerais até a cidade de Lajinha, a vítima foi deixada na zona rural de Viana, aqui no estado. Nos 2 casos, as vítimas marcaram encontros pela internet. Utilizaram aplicativos de relacionamento para conhecer pessoas, mas, é claro, não esperavam que isso pudesse acontecer. Nos dias de hoje, infelizmente, existem pessoas que utilizam a internet para o mal, para cometer crimes. Por isso que é muito importante todos que utilizam esse tipo de aplicativo ficarem atentos. Desconfie principalmente de perfis sem fotos e com poucos dados do usuário. De acordo com esse especialista em segurança pública, é esse o principal ponto de alerta. É importante que você pesquise aquele perfil, procure saber se tem mais de uma postagem, se tem mais de uma foto, se é uma foto só de paisagem, e sempre duvidar. Se tiver pessoas que são do seu meio de convivência também, procurar informações. Outra dica importante tem relação com os encontros presenciais. Num primeiro momento, prefira os locais públicos e movimentados. Levar a pessoa para casa logo no início também deve ser evitado. Muitas vezes você fica vulnerável, como você faz postagens de locais onde você anda, ostenta algum patrimônio, isso aguça aquele oponente, aquela pessoa a buscar informações de você e saber como lhe abordar. Se mantiver qualquer tipo de contato,
entre no site do Tribunal de Justiça, os processos são públicos, né? Então você pode consultar o nome daquela pessoa para ver se ela tem alguma pendência jurídica, criminal. Tanto em encontros reais, havendo uma atitude criminosa, ou até mesmo no ambiente virtual, havendo perseguição, denuncie. No mundo que nós vivemos hoje, toda cautela ela é necessária. Tem que ter cuidado mesmo, né? Olha, no caso do jovem que foi feito refém em Minas Gerais e abandonado aqui no Espírito Santo, o carro dele foi encontrado na Serra. Já os suspeitos ainda não foram identificados. Mulher é assassinada e o suspeito avisa a mãe que matou e ainda envia a localização de corpo. Os detalhes já já. A polícia descobriu um verdadeiro arsenal na casa de um homem em Linhares. 2 pistolas 380, uma pistola de fabricação argentina, além de carabinas e munições de diversos calibres foram apreendidos. A polícia chegou até a casa do suspeito, de 53 anos, após uma ocorrência de grave ameaça em família. O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e, durante o depoimento, disse que teria o registro de todas as armas. A polícia vai periciar o material para saber se realmente há registro e a Justiça vai dar uma destinação para as armas. O suspeito foi ouvido e liberado. O assassinato de uma mulher em Vila Velha está sendo investigado pela polícia. O próprio assassino ligou para a mãe, avisando sobre o crime, e o local, avisando onde o corpo estava. O corpo de uma mulher ainda sem identificação foi encontrado dentro de uma kitnet que fica nesse prédio, no bairro Alvorada, em Vila Velha. A polícia descobriu o que aconteceu aqui pela boca do próprio assassino. Isso mesmo. O rapaz de 31 anos de idade teria ligado para a mãe e também para a própria esposa para dizer o que tinha feito. Tinha matado uma mulher e deu o endereço do local, aqui nessa kitnet. Quando a polícia militar chegou aqui para confirmar, encontrou a vítima enrolada em um lençol. Pelo estado de decomposição, não dá para determinar qual teria sido a causa da morte, mas a principal suspeita é que a vítima tenha sido estrangulada. As polícias pediu para o cara cortar o cadeado que estava trancado. Aí abriu, quando as polícias chegou lá, estava lá enrolada na coberta lá. De acordo com os moradores, a kitnet pertence a um pastor, para quem o assassino, confesso, estava trabalhando, fazendo móveis. Os vizinhos viram o rapaz apavorado, andando de um lado para outro na rua. Depois ele teria subido, trancado a casa e desaparecido. O homem de 31 anos ainda não foi localizado. A informação da polícia é que o cachimbo de crack, pinos de cocaína, foram encontrados numa bolsa que pertencia à vítima. Mas não havia ainda nenhum documento de identificação. O corpo da mulher foi levado para o DML. Um homem morreu afogado em uma cachoeira na zona rural de Barra de São Francisco, no noroeste do estado. Wanderson Gomes Amorim participava de uma festa da prefeitura, um festival de verão, quando se afogou. Ele estava na cachoeira do Granito, junto da esposa, desde a manhã de domingo, ingerindo bebida alcoólica. À tarde, quando entrou na água, nadou até próxima à queda d'água, com cerca de 4 metros de profundidade, e acabou se afogando. Segundo moradores, Wanderson ficou submerso por cerca de 10 minutos, até que banhistas encontraram o corpo dele e o trouxeram para a superfície. Ele seria morador da região e conhecia a cachoeira. A esposa também precisou ser resgatada. Segundo o secretário de Defesa Social do município, Wanderson foi orientado a não entrar na água pelo estado de embriaguez, mas não deu ouvidos. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Vitória. A seguir, até delegacia é arrombada. Os bandidos levaram 6 bicicletas. Os detalhes em instantes. A delegacia de Santa Inês, em Vila Velha, foi arrombada durante a madrugada. Os criminosos arrombaram o cadeado e o portão, levaram 6 bicicletas que estavam apreendidas. E essa não seria a primeira vez que a delegacia foi arrombada. Isso segundo os moradores. As câmeras da rua vão ajudar a polícia a identificar os suspeitos. A Polícia Civil diz que as primeiras diligências indicam que o crime foi cometido por dependentes químicos e que o material furtado fica na delegacia aguardando autorização judicial para ser encaminhado para destruição e não tem valor de mercado. O atendimento ao público na delegacia não foi afetado, então ela segue funcionando.
Olha, um lembrete bem legal. Amanhã, o Jornal A Tribuna traz a tabela completa do Campeonato Carioca 2022. Então, você que gosta de acompanhar os jogos de futebol, com a tabela que o Jornal A Tribuna vai trazer amanhã, você não vai perder nenhuma partida. Não esquece não, viu? TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã.